estamos na Igreja Batista da Lagoinha, em Niterói, para entrevistar o líder da juventude, pastor André Fernandes. Pastor, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é um prazer participar. Então, pastor, há quanto tempo você está como pastor da juventude e como é que foi o seu chamado? Bom, a gente começou o Next há 1 ano e 3 meses atrás, mais ou menos, né? Foi quando a gente deu o start. E a gente tem sido surpreendido porque pouco mais de 1 ano, a gente costuma dizer que a gente tem vivido 3 anos em 1, né? Então, o número de grupos pequenos de jovens, a própria dimensão do culto, o número de conversões que a gente tem experimentado tem sido realmente muito intenso nesse ano. Então, há um pouco mais de 1 ano que a gente está vivenciando o projeto do Next. O meu chamado, eu acho que eu poderia dizer que eu tive 2 etapas assim, marcantes, né? A primeira foi no encontro com jovens, foi até no sítio da Nova Vida, do Colubandê. E eu lembro que eu via o líder de jovens na época, o quanto que ele influenciava a juventude, o quanto que ele inspirava. No meu coração eu tive uma convicção, eu falei para Deus que eu queria inspirar os jovens enquanto eu ainda fosse jovem. E acho que pouco tempo depois eu tive o convite para poder começar a trabalhar com juventude, isso há alguns anos atrás. E eu tive 2 perdas que me marcaram, né? Eu perdi 2 padrinhos meus de casamento que eu amava demais e influenciava muito em relação ao evangelho, tentando trazê-los para perto. E quando eu perdi os 2, nasceu dentro do meu coração um senso de urgência, assim, de compartilhar essa mensagem com o maior número de jovens possível, né? Então, eu creio que depois dessa perda que eu tive, eu entendi que eu não precisava perder mais nada para poder me lançar de vez no chamado. Então, acho que o chamado começou a arder de forma mais intensa com essas 2 perdas que eu tive. E o que é o Next da Lagoinha? Então, a gente sempre ouve falar a respeito de uma próxima geração, né? Quem é cristão desde pequeno sempre ouviu falar que uma próxima geração vai se levantar, uma próxima geração vai trazer um avivamento. E a gente crê que nós somos essa próxima geração, nós somos uma geração quebrantada, nós somos uma geração apaixonada por Deus, nós somos uma geração sedenta pela palavra. Então, na verdade, todas essas declarações a respeito do que está por vir, a gente tem crido que isso é algo real e já está se manifestando hoje. Então, Next significa isso, a próxima geração somos nós, né? Okay. E tem alguma experiência que te marcou na liderança do Next? Eu acho que se a gente for analisar todos os projetos que marcaram, assim, os projetos mais relevantes, todos eles nasceram sem que a gente tivesse, não nasceram de uma estratégia, entende? Hoje a gente percebe que foi uma ideia de Deus, né? Então, desde o Next Out até o projeto do pós-culto, Next Live, até o Casarão do Next, que é onde a gente está aqui, hoje a gente tem uma casa bem próximo da igreja que funciona 100% administrado pelos jovens. Então você tem desde atendimento pastoral até um estúdio de rádio web funcionando, aulas de jiu-jitsu, você tem células funcionando aqui às sextas-feiras. Então é uma casa que é muito ativa e é um crescimento orgânico, né? À medida que a gente percebe para onde Deus está levando a gente vai estabelecendo novos projetos. Então isso tem me marcado muito, assim, o cuidado de Deus em cada novo projeto que nasce. Em relação aos jovens, uma coisa que aconteceu tem 3 semanas e que marcou demais, a gente foi pro projeto com os moradores de rua, né? Então o pastor Felipe viu uma igreja no interior do Rio que à noite começou a abrir as portas para atender os moradores de rua. E aí ele achou que seria bom para a gente fazer isso aqui e colocou os jovens para cuidarem desse projeto. Então a nossa igreja na Miguel de Frias, que é onde começou a Lagoinha de Niterói, ela é igreja durante todo o dia e à noite agora é abrigo. Então, moradores de rua recebem comida, tomam banho, cuidado, a gente tem culto, enfim. E eu estou encantado em ver jovens que estão se encontrando no seu chamado a partir desse serviço, né? Então, acho que esse trabalho com os moradores de rua foi um marco muito grande para a gente também. Você acha que as mídias sociais são um canal para levar os jovens a Cristo? Então, eu acredito muito na força das redes sociais. É uma grande questão e eu acho até que uma bandeira assim, que eu tenho levantado quando eu tenho oportunidade de falar sobre isso, é que as mídias sociais elas são um canal para propagar algo, mas ela não é um fim por si só. O que me preocupa é ver uma juventude que tem se preocupado em compartilhar verdades que ainda não viveu, em compartilhar trechos da palavra que não experimentou de fato. Então, até uma palavra que eu tive a oportunidade de pregar lá em BH, que fala sobre as cartas vivas,
o mundo não está preocupado com o que a gente fala a respeito do Evangelho. O mundo está preocupado com o que a gente vive, de fato, em relação ao Evangelho. Então, mais do que os versículos que você posta no Instagram, os versículos que você vive têm poder para transformar. Então, assim, a gente vê uma juventude que fala muito de um Deus que ainda não conheceu plenamente, ou que fala muito a respeito de um avivamento que não tem ideia do que é de fato. E isso me preocupa. Agora, quando a gente compartilha daquilo que a gente vive, eu acho que é maravilhoso. Talvez se quem está assistindo a gente agora entrar nas minhas redes sociais e falar, pô, o pastor está falando a respeito de rede social, mas ele utiliza elas o tempo inteiro. O meu pastor, o pastor Felipe Valadão, utiliza a todo tempo. Ele tem Snapchat, Instagram, Facebook, ele é muito ativo. Só que a gente compartilha aquilo que a gente está vivendo de fato. A gente não produz algo só para compartilhar, entende? Eu acho que essa é a grande questão assim, da nossa geração. Se você compartilha o que você vive ou se você só produz conteúdo. E aí a gente vê inúmeros movimentos, igrejas que nas redes sociais são incríveis, mas não são de verdade, né? E o que faz algo ser relevante são pessoas, né? Então, tudo que você está vendo nas redes sociais pode ter certeza que é muito pouco em relação ao que a gente está vendo de fato. Se está legal nas redes sociais, o que a gente está vendo é 10 vezes melhor, mais intenso, mais real. Então é isso. E na sua experiência à frente da juventude, o que você percebe como a maior dificuldade de um jovem firmar na igreja? Uma coisa que a gente tem se dedicado muito e que é o caminho mais simples e mais óbvio, por isso que a gente erra tanto, é que o jovem ele é apaixonado por relacionamento. Então, quando você gera a oportunidade para que o jovem possa criar laços de relacionamento na igreja, é impossível que ele sinta vontade de sair, porque ele tem a palavra de Deus, ele tem a cobertura da sua liderança, ele tem um cuidado como igreja, e juntamente com isso ele tem relacionamento, ele tem amigos que ele pode contar, ele tem pessoas que celebram o crescimento dele, ele tem pessoas que estão ali dispostas a ajudar quando ele cai. Então, se você só tem a exortação, por exemplo, mas você não tem o cuidado e o relacionamento, na primeira crise que você tiver, você se sente sozinho e você rompe. É por isso que a gente vê um número tão grande de conversões no Brasil, mas a gente vê um número tão grande de pessoas desviadas. Porque tiveram o primeiro contato com a palavra, mas não tiveram relacionamento para mantê-la firme, né? Então, eu acredito que isso não é falta de vontade, não. Eu acredito que às vezes é falta de relacionamento mesmo. O casarão é um exemplo disso, assim. O casarão, a ideia é ter relacionamento. Então, eu estou aqui de segunda a quinta à disposição. A gente não marca horário para gabinete ou para qualquer coisa do tipo. É claro que a gente tem uma série de atividades, então às vezes eu preciso estar atendendo alguma atividade da igreja ou então fazendo algum atendimento fora. Mas fora isso, eu estou aqui de segunda a quinta, de manhã até à noite quase, à disposição. Os jovens marcam para vir para cá para fazer inúmeras coisas. A gente tem churrasco, comunhão, confraternização, tem cela, tudo isso funcionando no casarão, fora o ambiente da igreja, fora os GCs espalhados pela cidade. Quando a gente começou o Next eram 4 G6, hoje a gente está chegando a 30 G6, em cidades diferentes. Seriam G6? G6 são os grupos pequenos, né? A gente chama de grupos de conexão, grupos de crescimento. São as células em que a gente tem a palavra e tem o relacionamento. Então, é uma outra questão que eu poderia comparar com as redes sociais. O relacionamento ele é incrível, mas ele não pode ser o fim por si só, senão você vira uma igreja social, senão vira um clube fechado, né? Então, qual que é o propósito da igreja ser igreja? É o Evangelho. O Evangelho fala a respeito de um rei que abriu mão de toda a glória e que compartilhou vida com a gente. E qual o sentido da gente estar junto como corpo? É a gente compartilhar essa verdade um com o outro. Então, o relacionamento para o jovem é maravilhoso porque a essência da igreja é relacionamento. Você vê Jesus nos 3 anos de ministério que ele teve, você não vê a preocupação dele muito tempo de estar formalizando instituições ou se dedicando a construir grandes templos. Ele se preocupou em estar junto, em estar perto, em sentar e comer com as pessoas, em compartilhar o pão, em trocar ideias, em compartilhar a sua verdade. E aí 3 anos de relacionamento foram suficientes para gerar uma igreja que já dura mais de 2.000 anos e cada vez cresce mais, né? Então acho que é isso. Deixa aqui. No documentário de Um Ano do Next Lagoinha, você disse a seguinte frase: esse amor que nos alcançou precisa gerar frutos e eles estão por toda a cidade. Qual o sentido dessa frase na sua vida? Esse amor que me alcançou há 10 anos atrás mudou completamente a minha história, né? Eu tive a oportunidade de compartilhar hoje mais cedo com um pastor amigo meu, o pastor Leandro, que está aqui inclusive, a respeito de como foi a minha conversão. Assim, meu coração era completamente fechado para o Evangelho e principalmente para a igreja evangélica, né?
porque os testemunhos que sempre me cercaram, quando eu era mais novo, acabaram gerando isso em mim. Então, quando eu tive esse encontro real com Deus, com o Evangelho genuíno, eu falei, isso é maravilhoso, é o que eu quero. Então, desde o momento que me apresentaram o Evangelho genuíno, que fala a respeito de Jesus, que fala a respeito de redenção, eu mergulhei de cabeça. E aí, quando eu comecei a me envolver, eu comecei a entender sobre o meu chamado, eu comecei a entender sobre os projetos que Deus sempre teve para mim. Eu comecei a entender em relação aos sonhos de Deus para a minha vida. E aí, quando isso começou a se conectar no meu coração, eu comecei a entender que esse amor que me alcançou, ele precisa gerar frutos. Deus não está preocupado com uma geração que entenda a respeito do projeto dele, mas que se cale. Deus ele tem um desejo para que a gente se manifeste, a vida de Deus se manifestando através dos jovens, através da igreja. Então, essa palavra que a gente compartilhou no documentário, de que esse amor precisa gerar frutos, e os frutos estão por toda a cidade, eu posso resumir isso com o que a gente está vendo aqui em Niterói, por exemplo. Hoje, literalmente, a gente completa 3 anos de igreja. Mais de 11 mil decisões por Jesus em 3 anos de igreja. A gente vê aos domingos, mais de 100 pessoas todo domingo vindo à frente, apaixonadas, sedentas por Deus, por essa palavra. E eu acredito que durante muito tempo a gente dificultou a mensagem. Eu tive uma experiência, se eu puder falar sobre isso, eu tive uma experiência num domingo à noite que me marcou completamente. Por onde eu tenho ido, eu tenho compartilhado a respeito dela. Eu preguei no culto de domingo 20h30 e quando eu terminei de pregar, uma das pessoas que vieram à frente era um jovem que eu conhecia há muito tempo. E eu nunca imaginei ele convertido, como eu também nunca me imaginei. E eu perguntei, cara, por que você veio à frente? Por que você aceitou Jesus? Eu nunca te imaginei numa igreja evangélica. E ele falou, nunca me apresentaram a Deus dessa forma, tão simples. E ali algo nasceu dentro de mim, nasceu uma convicção de que o homem pecador, ele nunca teve dificuldade de aceitar a mensagem do Evangelho. Porque os pecadores andavam com Jesus e amavam ouvir falar. O problema não é do pecador com a mensagem da redenção. O problema é tudo que a gente gera para dificultar esse primeiro encontro. Então, até que o pecador tenha um encontro com a mensagem, a gente coloca, antes disso, um peso de religião, a gente coloca um peso cultural, a gente coloca um peso de liturgia, a gente coloca tantas barreiras que às vezes impedem esse primeiro encontro. E o que a gente está vendo aqui em Niterói é um evangelho simples para pessoas sedentas e a gente está vendo a manifestação do reino de Deus através disso. Os frutos estão por toda a cidade, né? As conversões, o número de grupos pequenos que está aumentando, o número de jovens que está se lançando no seu chamado. A gente tem hoje o Carisma, por exemplo, que é o nosso seminário teológico, são mais de 1.100 alunos, então assim, são mais de 1.100 pessoas que há 2 anos atrás estavam completamente ociosas e hoje estão completamente apaixonadas por conhecer mais da palavra, por se lançar. E vão ser mais de 1.100 ministros daqui a pouco compartilhando o Evangelho também. Então é isso, essa é a nossa declaração, né? Nosso manifesto é que nasceu uma revolução em Jesus e essa revolução ela vem até os dias de hoje para todos aqueles que desejam uma novidade de vida, né? Um novo começo. Bacana. É isso. E para fechar, preciso deixar uma mensagem para a nossa igreja e para todos os jovens em geral. Bom, queria deixar um recado especial agora para a Igreja Nova Vida do Caxambi, pastor Reinaldo e os jovens que estão me ouvindo. Eu verdadeiramente creio que a gente só precisa se posicionar para a gente experimentar a manifestação real do reino de Deus, do agir de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus fluindo. Então, se você é jovem, se você faz parte dessa igreja e está me ouvindo, eu quero fazer um convite para que hoje, não é para amanhã, mas hoje, você se posicione em relação ao que Deus tem para você e você vai entender que aquilo que Ele sonhou para você é muito maior do que o teu coração tem imaginado. Existe um sonho real de Deus para a tua vida e Ele é maravilhoso. Então, Deus te abençoe, se lança nos sonhos de Deus, eles são melhores que os nossos.